noite. Boa noite. DJ preso acusado de hackear autoridades, diz a Polícia Federal que colega, apontado como líder do grupo, se vangloriou de invadir contas de Sérgio Moro. Segundo ele, Walter Delgatti também era simpatizante do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro fala sobre voo de familiares em helicópteros da FAB e garante que não gastou nada além do previsto. Embarcação naufraga no norte de Alagoas e 2 idosas morrem. 13 toneladas de cocaína são apreendidas pelos Estados Unidos em operações no Oceano Pacífico. Pneu se desprende de caminhão e atinge carro em rodovia americana. Essas e outras notícias você acompanha no Rede TV News, que volta já. O presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez sobre o voo de familiares em helicópteros da FAB. Foi durante um evento no Rio de Janeiro. O presidente fez um breve discurso na formatura de 600 paraquedistas militares ao lado de autoridades, como o governador Wilson Witzel. Esse momento os acompanhará por toda a vida de cada um de vocês. Quando aparecer na frente de cada um obstáculo que lhes pareça intransponível, lembrem-se do momento que vocês hoje estão vivendo e pelo tudo que passaram para conseguir esse brevet. Na saída, Bolsonaro falou com jornalistas e, ao contrário da recusa de ontem, resolveu falar sobre o uso do helicóptero da FAB para transportar familiares até o casamento do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu fui num casamento do meu filho. A minha família da região do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero para ir para lá, me mandar de carro para lá? Não gastei nada além do que já ia gastar. Mas se irritou quando perguntado se estava junto no voo com os parentes. Não vou te responder. Toda vez que eu viajo com helicóptero, são 2 helicópteros comigo. Alguma pergunta mais? Eu gostaria que vocês falassem corrupção no governo, como tinha no passado, e vocês não falavam. Praticamente não falavam nada. Presidente. Por que você... Deixa eu falar. Por que vocês não fazem... Ver como é que está meu cartão corporativo, o gasto? Procure saber. Eu acho que vocês sabem, né? Mas não querem falar. Bolsonaro aproveitou ainda para defender a indicação do filho Eduardo à embaixada brasileira nos Estados Unidos. Vocês acham que eu botaria um filho meu num posto de destaque como esse para pagar vexame? Eu quero um contato imediato, rápido com o presidente norte-americano, como tive dificuldade agora para tratar a questão do navio iraniano que está aqui no Brasil. Por fim, disse que na próxima semana seria divulgado novos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Há uma semana, o presidente contestou os números apresentados pelo INPE sobre o desmatamento. É um crime quem fala em preservação ambiental sem ter conhecimento disso. Esses dados do INPE, semana que vem, vão ter uma surpresa. Ainda no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a invasão de celulares de autoridades e vazamento de mensagens. Os 4 suspeitos pelo crime estão presos em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre uma portaria publicada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que permite a deportação sumária de estrangeiros. O texto foi criticado por ser, supostamente, uma tentativa de retaliação a Glenn Greenwald, responsável pelo site The Intercept, onde foram publicadas as mensagens que teriam sido trocadas por Moro e pelos procuradores da Operação Lava Jato. Ele tem carta branca, eu teria feito um decreto, até uma medida para ele. Tem que mandar para fora, ver quem não presta tem que mandar embora. Tem nada a ver com o caso Ciclin, não sei o que aí, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Apesar de negar a relação entre a portaria e Greenwald, Bolsonaro acirrou as críticas ao norte-americano. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né? Casa com outro malandro, ou não casa, ou adota a criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Grêmio pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora, não. Pelo Twitter, o jornalista respondeu ao presidente. Disse que, ao contrário do desejo de Bolsonaro, ele ainda não é um ditador e não tem o poder de ordenar que pessoas sejam presas. Ele ainda lembrou que se casou com o deputado federal David Miranda há 14 anos, negando que tenha adotado 2 crianças brasileiras para fugir de uma deportação.
A Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos também repudiou a declaração de Bolsonaro e disse que, ao ameaçar um jornalista, o presidente instiga agressões à liberdade de expressão. Greenwald não fala sobre a fonte responsável pelas mensagens que teriam sido retiradas de celulares de autoridades, mas em depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, mais conhecido como Vermelho, confessou ter invadido os aparelhos e repassado o conteúdo ao jornalista. Ele ainda relatou que conseguiu o contato de Greenwald por meio da ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, que também foi hackeada. Em nota, Manuela confirmou que no dia 12 de maio recebeu um alerta do aplicativo Telegram sobre a invasão e logo depois o contato de uma pessoa que dizia ter provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras, sem insinuar pagamento ou outra vantagem. A ex-deputada confirma a versão do hacker e diz que repassou o telefone do jornalista. A prisão temporária de Vermelho e mais 3 suspeitos venceria hoje, mas na noite de ontem, o juiz Valisney de Oliveira, da Justiça Federal de Brasília, acatou um pedido da Polícia Federal e prorrogou a prisão por mais 5 dias. O juiz ainda determinou o bloqueio de todas as contas de bitcoins administradas pelos investigados. A polícia suspeita que a moeda virtual pode ter sido utilizada para ocultar pagamentos oriundos de crimes. Quando foram presos, os investigados já tiveram todos os recursos acima de R$1.000 bloqueados pela Justiça. Pelo menos R$600 mil foram atingidos pela decisão. Um dos motivos para a extensão da prisão foi justamente a possibilidade dos suspeitos movimentarem as contas de bitcoins. O juiz ainda acrescentou que a investigação está prestes a ter acesso às senhas dos celulares dos investigados para avaliar a movimentação da moeda virtual. A polícia também quer saber a origem e a destinação de 60 chips pré-pagos lacrados apreendidos na casa de Danilo Marques. Segundo o juiz, há indícios de organização criminosa, interceptação telefônica sem autorização judicial e invasão de dispositivo informático. Os presos vão passar por uma audiência de custódia na próxima terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro ainda entrou em campo hoje à tarde em São Paulo, momentos antes do começo do jogo entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Jair Bolsonaro, torcedor declarado do Verdão, chegou ao estádio pouco antes das 4 horas. Pisou no gramado do clube cercado de torcedores mirins. Cerca de 20 crianças pularam sem parar ao lado do presidente, que saudou a torcida. Foi preso em Cascavel, no Paraná, suspeito de ser o principal operador de uma quadrilha internacional de armas. As munições eram transportadas até dentro de uma churrasqueira. A prisão foi resultado da Operação Bullets. A identidade dele não foi revelada pela Polícia Federal. A investigação teve início no começo do ano e apontou que as munições calibre 7,62 tinham como destino comunidades controladas pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Na primeira fase da operação, 2.700 munições e carregadores foram encontrados dentro de uma churrasqueira elétrica. Na época, 2 homens foram detidos. Um homem foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O superintendente de recursos humanos da Companhia de Engenharia de Tráfego, Marco Antônio Palma, de 57 anos, chegava em casa com a esposa quando 2 homens anunciaram o assalto. Ele teria acelerado o carro e os bandidos atiraram. Marco foi atingido e, na fuga, capotou o veículo. Ele morreu no local. A esposa e testemunhas já foram ouvidas pela polícia. Por enquanto, ninguém foi preso. A gente continua falando sobre esse caso. Agora a gente vai falar com a repórter Estela Freitas, que está na delegacia. Tem mais informações, né, Estela? Quais são as novidades? Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Foram divulgadas agora há pouco algumas imagens de câmeras de segurança que mostram exatamente o momento em que Marco Antônio chega na rua de casa, dá seta para entrar na garagem. Em seguida, é abordado por 2 homens em cima de uma moto. Um deles desce, saca a arma e atira. Depois volta para a moto e os 2 fogem. O tiro acertou o pescoço de Marco Antônio. Essas imagens devem ajudar a polícia a identificar os criminosos. O caso foi registrado como homicídio. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela.
A Justiça decretou a prisão temporária do motorista que atropelou e matou uma idosa na manhã de ontem, na zona oeste de São Paulo. Fábio Alonso de Carvalho, de 34 anos, está foragido. Ele dirigia uma Porsche quando atingiu a vítima que atravessava na faixa de pedestre e fugiu sem prestar socorro. Fábio já havia sido condenado por atropelar e matar um motociclista em 2014. 2 turistas morreram e ao menos outras 2 ficaram feridas após o naufrágio de um barco catamarã hoje pela manhã em Maragogi, a 127 quilômetros de Maceió. A embarcação não tinha autorização para o transporte de passageiros. Segundo o Corpo de Bombeiros de Alagoas, a embarcação saiu de Eusébio, cidade da região metropolitana de Fortaleza, no início da manhã, com cerca de 60 pessoas, e tinha como destino as piscinas naturais de Maragogi, famosas por suas águas transparentes e tranquilas. As vítimas que morreram tinham 65 e 67 anos e são naturais do Ceará. As turistas feridas foram encaminhadas à unidade de saúde do município. Até agora não houve confirmação se há desaparecidos. Segundo testemunhas, o barco naufragou após esbarrar em um dos arrecifes da região. O caso será investigado pela Marinha. Segundo os bombeiros, o mau tempo pode ter provocado o naufrágio. Na quinta-feira, a Capitania dos Portos de Alagoas emitiu um alerta de ressaca, chamando a atenção para ondas de até 3 metros de altura previstas para amanhã deste sábado. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maragogi informou que o acidente com a embarcação ocorreu em local cuja visitação não era permitida. Segundo a gestão municipal, o responsável pelo passeio já havia sido multado pela irregularidade e é reincidente. A Associação dos Proprietários de Catamarãs de Maragogi também informou que a embarcação naufragada não tinha autorização para o transporte de passageiros com destino às piscinas naturais. As vítimas fatais foram identificadas como Maria de Fátima Façanha da Silva e Lucimar Gomes da Silva. Depois de 50 dias, os 2 navios iranianos que estavam no porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, por falta de combustível, foram reabastecidos e seguirão viagem por determinação do Supremo Tribunal Federal. O trajeto deve durar 37 dias até o Irã. À tarde, um deles, que estava vazio, partiu rumo ao porto de Imbituba, em Santa Catarina. O navio será carregado com milho e só depois retornará ao Irã. A segunda embarcação, que está carregada com 48 mil toneladas de milho, também foi abastecida e até o final da noite deve seguir direto para o Irã, uma viagem de 37 dias. Os 2 navios estavam parados desde o início do mês passado por falta de combustível. A Petrobras alegou que não abasteceria as embarcações porque a empresa dona dos navios está sob sanção dos Estados Unidos, o que poderia gerar prejuízos à estatal. Mas na última quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abastecesse os cargueiros. A Guarda Costeira americana apreendeu 13 toneladas de cocaína na costa de países da América Latina. O valor da droga ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os detalhes com o nosso correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. Estas imagens mostram uma perseguição em alta velocidade no Oceano Pacífico. Os traficantes, nesta embarcação, descartam pacotes de cocaína no mar, momentos antes de serem abordados pela Guarda Costeira americana. Esta foi uma das operações realizadas desde o final do mês passado, que resultaram na apreensão de 13 toneladas de cocaína. A droga, com valor estimado em 350 milhões de dólares, foi interceptada em navios e pacotes encontrados ao longo da costa do México e países da América Central e do Sul. Grande parte da droga apreendida foi transportada por este navio da Guarda Costeira americana para um porto na cidade de San Diego, na Califórnia. A cada quilo de cocaína que tiramos desses barcos, também tiramos dinheiro dos bolsos desses cartéis que estão sentindo essas perdas. Desde o começo do ano, a Guarda Costeira americana apreendeu mais de 104 toneladas de cocaína em interceptações de cerca de 100 barcos em zonas de trânsito de drogas aqui no Oceano Pacífico. Junto com as apreensões, também foram detidos mais de 400 suspeitos. Este vídeo, gravado há 2 semanas, mostra a perseguição a um submarino. Os agentes americanos dão a ordem de prisão, em espanhol, para os criminosos.
Na sequência, os oficiais pulam a bordo da embarcação e ordenam a abertura da escotilha. Os traficantes finalmente se rendem. O vídeo não mostra, mas eles transportavam cerca de 20 toneladas de cocaína e outros 420 quilos de maconha. Uma carga com valor estimado em 570 milhões de dólares. Os cartéis estão usando métodos diferentes e estão melhorando a cada dia. Da mesma forma, nós da Guarda Costeira e nossos parceiros também continuamos a melhorar nossos métodos para prendê-los. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Na Coreia do Sul, 2 pessoas morreram e 16 ficaram feridas no desabamento de um camarote dentro de uma casa noturna. No momento do acidente, o local estava lotado de atletas de várias nacionalidades que participavam do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos no país. A estrutura do segundo andar desabou por volta das 2h30 da madrugada. 2 sul-coreanos de 27 e 38 anos de idade morreram ao chegar no hospital. As identidades ainda não foram divulgadas, mas já se sabe que não faziam parte da equipe de esportistas. 8 atletas ficaram feridos, nenhum em estado grave. Entre eles, 2 neozelandesas e 2 americanas, praticantes do polo aquático. Brasileiros que estavam na casa noturna contaram que ajudaram no socorro às vítimas. A polícia investiga se o desabamento foi provocado por excesso de peso, já que o local, com capacidade para 100 clientes, estava superlotado. Segundo os bombeiros, havia cerca de 350 pessoas. Um dos sócios foi preso preventivamente. Hong Kong completa hoje 7 semanas em meio a protestos com muita violência. O dia foi marcado mais uma vez por confrontos. A tropa de choque lançou gás lacrimogênio e balas de borracha contra manifestantes. Os detalhes com o correspondente da Ásia, Marcelo Espíndola. As cenas de confronto com a tropa de choque se repetiram hoje. Assim que a bandeira preta foi levantada avisando o início do ataque, o gás lacrimogênio foi atirado com frequência para dispersar os manifestantes. Alguns ficaram pelo chão atingidos no pescoço. Balas de borracha também foram disparadas. Alguns que embainhavam escudo improvisado de madeira foram cercados e detidos pela polícia. Nesse momento, os manifestantes recuam tentando escapar do gás lacrimogênio e ficam atrás das barricadas que bloqueiam diversos pontos da cidade. Atrás dos bloqueios, os manifestantes tentavam conter o ataque policial com os guarda-chuvas, arma de defesa e um dos símbolos da manifestação. Com cerca de 4 horas de confronto, os policiais encurralaram parte dos manifestantes, bloqueando as saídas da estação do metrô. A multidão pede a retirada do projeto de lei que permite extradição de suspeitos de crimes para julgamento na China continental, além da renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam, e eleições diretas. As reivindicações continuam as mesmas. O que mudou foi o local. O bairro de Yuenlong, escolhido hoje para o protesto, tem um motivo. Justamente neste lugar, um grupo vestido de branco deu origem a uma sangrenta pancadaria que deixou 45 manifestantes feridos no início da semana. Em resposta ao espancamento, no meio da tarde, as pessoas lotaram a estação de trem, marcharam pela ferrovia e lotaram as ruas da região. A marcha aconteceu mesmo sem a permissão da polícia, que nesta quinta-feira proibiu a organização do evento, alegando preocupações com a segurança, ordem pública e direito de outras pessoas à liberdade. A multidão, formada na maioria por jovens, não se intimidou diante da ameaça. Sob a portaria da ordem pública, uma reunião ilegal pode levar a pena máxima de 5 anos de prisão ou multa equivalente a R$ 2.500, mais 3 anos de reclusão. Depois de todos esses protestos nos últimos meses, o governo ainda não nos respondeu. Sendo de Hong Kong, acredito que devo refletir e é por isso que estou protestando hoje. Neste domingo, outra manifestação está marcada para acontecer na região central, com destino ao Tribunal de Apelações de Hong Kong, onde os manifestantes vão reivindicar um inquérito independente para apurar a violência policial durante os protestos. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News.
Mais de 1.000 pessoas foram presas em Moscou hoje por participar de uma manifestação não autorizada pelo governo. A multidão se reuniu no centro da capital russa pelo segundo sábado consecutivo para pedir eleições livres. Em vários momentos houve confronto com policiais. Ao longo do dia, cenas como esta também se repetiram várias vezes. Autoridades afirmam que 1.074 pessoas foram detidas por cometer infrações durante o protesto. Uma lei de Moscou obriga que qualquer manifestação seja antes aprovada pelo governo. Com base nesse argumento, o líder opositor Alexei Navalny voltou a ser preso nesta semana por convocar os atos. A população exige que candidatos de oposição possam concorrer às eleições parlamentares marcadas para o próximo dia 8 de setembro. Na última semana, 30 políticos foram impedidos de se candidatar, acusados de irregularidades e fraude nas inscrições. 2 terremotos deixaram pelo menos 8 mortos e cerca de 60 feridos nas Filipinas. Os tremores de 5,4 e 5,9 de magnitude aconteceram durante a madrugada na província de Batanes, um arquipélago de ilhas no norte do país. Dezenas de prédios e casas construídos no século XIX desabaram. Alguns moradores ficaram soterrados. Equipes de resgate ainda trabalham à procura de possíveis vítimas. E na Índia, mais de 700 pessoas foram resgatadas de um trem que ficou preso numa enchente. Os passageiros aguardaram por cerca de 9 horas dentro dos vagões até o socorro chegar. Equipes de resgate usaram botes e, depois de várias viagens, conseguiram retirar todos em segurança. O trem tinha partido de Mumbai e travou nos trilhos ao passar pela enorme enchente. Ninguém ficou ferido. Agora, veja só essa imagem. Numa estrada de Nova Jersey, nos Estados Unidos, um pneu se soltou de um caminhão. Ele rolou pela pista, passou sobre a barreira central de proteção e na estrada contrária atingiu em cheio um jipe. Por incrível que pareça, o motorista teve apenas ferimentos leves. A polícia investiga de onde surgiu tal pneu. Na Alemanha, em clima de festa, milhares de pessoas participaram da Parada do Orgulho LGBT em Berlim. Bandeiras com as cores do arco-íris e placas com mensagens de amor e respeito lotaram as ruas da capital. Além de celebrar, a multidão também lembrou a importância de continuar a luta por direitos e tolerância. O projeto Escola Mais Bonita, que usa mão de obra de detentos em repartições públicas, já pintou 245 instituições de ensino desde janeiro desse ano. A iniciativa é do governo do estado de São Paulo. Veja agora na reportagem de Joyce Mafezoli. O que você fazia antes de ser preso? Nada. Nunca trabalhou? Não, nunca. Uma nova cara para os prédios escolares e um colorido no futuro de muitos detentos. Pedro Henrique tem 19 anos. Falta cumprir pouco mais de 2 anos de pena. Com a qualificação em pintura, não tem mais desculpa quando voltar para casa. Uma oportunidade para mim sair lá para fora lá, para poder voltar para a sociedade. Vai levar a sério agora? Levar a sério agora. Emerson está contando os dias para deixar a detenção. Só falta a liberação do juiz. Enquanto isso, aprende uma profissão. Pode me ajudar no meu futuro daqui para frente, né? Me ajudando a me ressocializar também, a sociedade. Mais de 7.000 presos participaram do projeto desde janeiro. Entre eles, 600 mulheres. É o próprio detento que deve se inscrever no programa. Depois da parte teórica, que começa dentro da unidade prisional, eles vão para a prática, nas escolas. O trabalho é feito em horários que não atrapalham o funcionamento das aulas, nas férias ou finais de semana. A cada 12 horas de curso é reduzido um dia de pena. O projeto atende presos do sistema semiaberto. Participando do Escola Mais Bonita,
O reeducando representa menos custo para o Estado, uma vez que está colaborando com a mão de obra em órgãos do governo. E o mais importante, quando deixar a prisão, vai estar capacitado para uma profissão. Das FATECs, Faculdade de Tecnologia, a Irante Sanazar, de Osasco, é a primeira a ganhar nova pintura dentro do programa. A gente tem buscado construir novos modelos pedagógicos e, ao mesmo tempo, para fazer um trabalho em que a gente possa assessorar a reinclusão e reinserção, né, e dos reeducandos, que são os rapazes que estão fazendo a pintura conosco. O programa existe desde 2016, mas foi reformulado neste ano. A partir de janeiro de 2019, esse projeto teve uma cara diferente por conta do governo Dória, passou a chamar-se Escola Mais Bonita, né? E juntamente com as parcerias, no caso a Secretaria do Desenvolvimento, a Secretaria da Educação, nós da Secretaria da Administração Penitenciária e Coordenadoria de Reintegração Social. Com educação, qualificação profissional e trabalho, há uma nova chance de recomeçar. Depois do enorme sucesso com filas no MASP, termina amanhã a exposição de Tarsila do Amaral, em São Paulo. Neste último fim de semana, o MASP vai ficar aberto até meia-noite, com entrada gratuita a partir das 7 da noite. Há muito tempo não se via uma multidão na fila de entrada do Museu de Arte de São Paulo. Hoje de manhã, o tempo de espera estava em pelo menos 3 horas. Daí o jeito foi se distrair com o livro, se esconder do sol e beber muita água para aguentar o calor. Mas aqui, ó, guarda-chuva, água, maçã, estou super preparada. Então não vamos embora sem ver essa exposição hoje. Mas nem todo mundo levou na esportiva. Sem estrutura alguma, é lamentável. Acho ridículo um museu desse porte não se preparar, não ter respeito com o público. Bom, uma coisa é certa, lá dentro a espera compensa. Martim, de 6 anos, estava mega ansioso. É um tipo de quadro meio brasileiro, quadro brasileiro, né? E eu achei os melhores. Em 4 meses, a mostra de Tarsila do Amaral recebeu 350 mil pessoas, quase 9 mil só na última terça-feira. A última vez que o MASP reuniu tanta gente assim foi em 97, com uma exposição de Monet que atraiu 400 mil visitantes. O sucesso de Tarsila popular surpreende, mas na verdade representa bem o tamanho da artista, autora da obra brasileira mais valiosa. Maravilhosa, muito lindo, né? E tem quadros que eu nem... Tem os mais famosos e tem aqueles que a gente nem se lembra muitas vezes, né? Muito legal, muito emocionante. Para o curador da exposição, o sucesso de público tem mais um motivo. A gente está muito feliz com essa adesão do público e isso confirma que há um desejo do público no Brasil, não só por exposições desses artistas canônicos, mas por exposições que ofereçam novas leituras, novas abordagens. A gente buscando arte e também isso mostra a demanda reprimida que a gente tem de exposições, de museus, de qualidade para a gente ter a oportunidade de ver esses quadros. E uma última notícia, a Fundação Nacional do Índio informou agora há pouco que tomou conhecimento sobre uma suposta invasão à terra indígena no Amapá. De acordo com a nota, autoridades competentes e servidores já foram acionados. A Polícia Federal, assim como o BOP, estão a caminho para apurar o ocorrido. Segundo a FUNAI, não há registro de conflito, apesar de uma morte ter sido confirmada. De acordo com o órgão, o local é de difícil acesso. Mesmo assim, a equipe da FUNAI e da Polícia Federal permanecerão no local para garantir a integridade dos indígenas e a apuração dos fatos. E se você perdeu algum momento do Rede TV News, ou se você quer assistir novamente, fica tranquilo, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Tenha uma ótima noite. Você fica agora com o programa Operação de Risco com Jorge Lordello. Uma ótima noite para você.